Paz e graça mais uma vez. Amém. Estamos aqui hoje para dar continuidade, à nossa série Construindo sobre a Rocha. E eu gostaria de revisitar o texto que nós lemos no último sermão, em que nós abordamos essa temática, que está em Mateus capítulo 7, verso 24. Vamos retornar, revisitar o texto de novo, para que a gente possa compreender. Eu acredito que Vaninha estava aqui na última vez, Agradecer agora a Jane, que mais uma vez está aqui conosco, no nosso meio. Seja bem-vinda novamente, tá bom? E você do outro lado da tela também pode acompanhar a mensagem de hoje, abrindo aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, ok? Diz assim: porquanto quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande então a sua queda. É interessante, nós já falamos em outra mensagem sobre a alegoria dos alicerces, da casa construída com alicerces sobre a rocha, ou com casas construídas sem alicerces, ou seja, sem nenhum fundamento, construído diretamente na areia. Falamos um pouquinho do contexto lá de Jerusalém, em que Jesus então usou para explicar esta parábola. Já fizemos isso em dois momentos, pelo menos, nos últimos dias. Fizemos isso na escola bíblica e também fizemos isso no último sermão que eu falei desse tema. A gente aprendeu bem o que é construir sobre a areia e o que é construir sobre a rocha. Mas quem é que constrói sobre a rocha? O texto diz: aqueles que ouvem estas minhas palavras, ou que ouvem essas minhas palavras e as praticam. E aí eu faço a pergunta que eu fiz também na última mensagem, no último sermão: que palavras? As palavras que estão antes daqui, sei lá, pegando aí os 5 primeiros livros da Bíblia, pegando aí os profetas, os livros poéticos. Jesus, ele é claro em dizer que tem 2 palavras aqui. Se a gente voltar aos capítulos anteriores, tendo em vista que aqui nós estamos no Sermão da Montanha, e aqui é a conclusão do Sermão da Montanha. Se nós voltarmos ao capítulo anterior, Jesus vai dizer que tem 2 palavras: as palavras dos antigos e a sua palavra. Mas quando Jesus compara as palavras dos antigos, ele também diz o seguinte: aqueles que ouvem estas minhas, não as dos antigos. Não que as dos antigos não tenham mais validade nenhuma, não é isso. Mas Jesus diz o seguinte, que as palavras dos antigos têm que então serem compreendidas à luz da revelação de Jesus. E aí Jesus, ele compara muitas palavras, muitos ensinamentos que eram ensinados antes dele, e que agora ele dá um significado novo. Ele ressignifica aquelas palavras dos antigos, do Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz estas minhas palavras, ele está se referindo às palavras que ele acabara de mencionar no seu Sermão da Montanha. E aqui, sendo mais específico, entre o capítulo 7, entre o capítulo 5 e o capítulo 7. E aqui é a conclusão. É como alguém que dá uma palestra, dá uma aula, alguém que faz uma pregação e diz assim: em resumo, o que eu acabei de dizer, o que eu queria dizer era isto, estas minhas palavras. Então Jesus está se referindo às palavras que ele acabara de dizer ali naquele sermão. Aqui é a conclusão do sermão. E o estas, como eu já falei outras vezes,
e algumas pregações eu vou sempre retomar, porque apesar de ser a continuidade do tema, mas é como se fosse o tema em várias versões, e toda pregação eu vou fazer questão de repetir, claro que com outras palavras. O estas aqui, ele significa o quê? Significa um pronome anafórico. O que é isso? É um pronome de retomada para algo que foi dito anteriormente, ou algo que está próximo do que foi dito. A gente usa muito o essa para indicar algo um pouco mais distante de mim. A primeira pessoa é o esta, o este. A segunda pessoa é o essa, é a pessoa com quem falo. E aquele ou aquela é o que está bem distante. Então Jesus, quando se refere a estas minhas palavras, é as palavras que ele proferira, é as palavras dele, as minhas palavras, o que está perto dele, o que saiu da sua boca. Então o esta realmente aproxima as palavras que ele acabara de dizer do que realmente Jesus estava se referindo naquele momento. Então quem ouve estas minhas palavras é semelhante a um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. E é interessante, né? A gente já falou um pouquinho sobre o tema da vingança. O último tema foi sobre a vingança. E nós tentamos aqui fazer um paralelo, uma comparação entre o que os antigos falavam sobre a vingança e o que Jesus passou a falar sobre a vingança. E hoje eu vou entrar em outra questão das palavras de Jesus, do que está antes desse texto. A gente vai voltar um pouquinho esse texto. Toda a série a gente vai ter que revisitar alguma coisa que Jesus falou antes de fazer a conclusão. Algo que está no seu sermão. E hoje nós vamos falar sobre os juramentos. Ok? Gostaria de convidar vocês a abrirem aí o capítulo 5, que está dentro dessas palavras de Jesus. Aqueles que têm uma Bíblia da versão NVI, é bem interessante. Eu vou até mostrar aqui a vocês. Mostrar primeiramente aos irmãos que estão nos assistindo, está todas em vermelho. Porque realmente essas Bíblias, a versão dela, elas trazem as palavras de Jesus em vermelho. E é essas palavras que Jesus se refere. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? E hoje nós vamos focar no tema do julgamento. Mateus capítulo 5, verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, ou foi dito aos antigos. Em algumas versões, como no caso de João Ferreira de Almeida, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurei falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. A gente precisa compreender essas palavras. E aí vem um questionamento, vem uma pergunta. Jesus está proibindo todo tipo ou qualquer tipo de juramento? Pelo contexto aqui, lendo, ele diz, não jure por nada. E ele pensando no contexto da época, a cidade que eles moravam, nem por Jerusalém, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, no trono de Deus, nada. Não jure pela cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Então você não deve jurar nada. Então eu tenho que evitar o juramento. E a gente volta para o segundo mandamento da lei de Deus, né? Que diz que não tomarás o nome do Senhor em vão. E aí, irmãos, como é que nós podemos compreender o segundo mandamento da lei de Deus, o terceiro mandamento da lei de Deus, à luz do que Jesus acabou de dizer, o que Jesus acabara de dizer aqui? Na revelação de Jesus, como é que eu posso entender o juramento? Eu devo, então, não jurar por nada mesmo? Tem que ser sim, sim ou não? Não pronunciar a palavra juramento? Irmãos,
Eu creio que não. Até porque nós precisamos entender o contexto. E o que eu vou falar aqui, eu não estou fundamentado apenas em mim, mas em alguns estudiosos, inclusive, eu já estive lendo e estudando sobre esse Sermão da Montanha. Eu tinha um livro sobre o Sermão da Montanha e eu passei algum tempo me debruçando sobre o Sermão da Montanha, alguns aspectos da Sermão da Montanha. Faz algum tempo, eu precisaria revisitá-lo. Mas algo eu lembro muito bem, e não esqueça sobre essa questão do juramento. Por que Jesus então falou isso? Jesus ele não está condenando toda ou qualquer forma de juramento aqui. Jesus está dizendo apenas o seguinte: pela forma como aqueles homens estavam jurando, porque juravam por tudo, por Jerusalém, juravam pela estrada, eles queriam jurar por besteira, por tudo, por qualquer coisa. Eu não sei se vocês lembram, eu vivi uma infância, e num período da infância as pessoas pediam para jurar por tudo. Promete, né? Fazia assim, ó. Vocês lembram? Jura. Então assim, eu entendo aqui que Jesus está dizendo, o juramento é algo importante. E portanto, ao fazê-lo, você tem que considerar a importância dele. Então, portanto, só jure por coisas importantes. Se você não puder jurar por coisas importantes, então não jure. Seja seu sim, sim, seja o seu não, não. Essa semana uma aluna estava dizendo assim: professor, me jure, faça o juramento. Eu não quis jurar, porque isso é uma coisa que não tem necessidade de juramento. É algo que não é tão importante. Então o juramento tem que ser algo importante. Agora, duas questões que a gente tem aí. Primeiro, não jurar ou não banalizar o juramento é um ponto importante. E o outro ponto é não jurar em vão, porque nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, principalmente jurar em nome de Deus. Como assim não jurar em vão? A gente dizer que vai fazer algo, prometer algo a Deus, jurar a Deus e não conseguir cumprir. Então eu tenho esses dois pontos: ter o cuidado para não banalizar o juramento e só jurar de fato como for algo importante e que de fato algo que seja uma realidade de fé de nossa vida. Amém? E não jurar como muitos fazem, por exemplo, nos Estados Unidos e até mesmo em alguns julgamentos, as pessoas juram sobre a Bíblia e prometem dizer a verdade, somente a verdade. E muitas vezes, inclusive o réu, que muitas vezes é culpado, também jura que vai dizer somente a verdade e não diz a verdade. Então, se eu jurar, eu de fato tenho que me comprometer com esse juramento de verdade. Porque alguém poderia dizer isso assim: não, se Jesus proibiu jurar, então ninguém pode jurar ali. Se um dia eu for participar daquele júri, o seu testemunho de alguma circunstância, eu não vou mais querer jurar porque eu estou vendo na Bíblia. Não é essa a compreensão. Então nós entendemos que precisamos ter dois pontos importantes em relação ao juramento. O primeiro dele, não banalizar o juramento. Eu vou chegar de 7 horas da manhã, jure, tudo, jure. Não é nessa questão, como eles estavam fazendo. E segundo, nós temos que ter cuidado, que era o que acontecia aqui com esses homens, que eles estavam jurando, banalizando o juramento, mas eles também estavam prometendo ou fazendo coisas que não podiam cumprir, ou que diante da sociedade eles diziam sim, aqueles homens da lei inclusive, diziam sim que estavam cumprindo os votos, os juramentos com o Senhor, mas era tudo falácia, era mentira, não era verdadeiro o juramento deles. E a outra coisa que a gente tem que entender aqui é que Jesus, ele relembra os antepassados, os antigos. Ouviste o que foi dito dos antigos. Não faça juramento em falso, não jure em vão. E cumpra todos os seus juramentos. Onde é que tinha escrito isso? São vários textos da Bíblia, mas eu queria só mencionar um. Um está no Salmos
já que eu estou também fazendo essa comparação entre as palavras de Jesus, eu fiz isso no sermão, vocês podem revisitar. Eu vou fazer também hoje uma comparação entre os Salmos e esse sermão da montanha de Jesus. Os Salmos, o 119, tem outros também salmos, outros versos no Antigo Testamento que falam dos juramentos, mas o Salmo 119, verso 106, diz assim: prometi sob juramento e cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Então aqui você vê um salmista prometendo ou jurando, mas ele diz: no meu juramento que eu fizer, eu cumpro. Eu vou cumprir todos os meus juramentos. Eu não estou jurando falsamente. E por que Jesus vem com aquelas palavras ali para aqueles homens? É porque eles não estavam cumprindo de verdade. Eles não tinham o mesmo compromisso dos seus antepassados. Eles não tinham os mesmos compromissos dos seus pais, dos antigos. Por isso que Jesus diz: não faça isso. Nessa circunstância, não prometa nada, seja seu sim, sim ou não. Para esse momento específico em que você jura falsamente, em que você não consegue cumprir, em que você banaliza o juramento, não o faça. Mas eu acredito, e eu queria não simplesmente entender a partir do contexto, mas a partir de outra aplicação que eu faço para nós hoje, e que de certa forma tem a ver com a questão de não conseguir cumprir ou não cumprir os juramentos que nós fazemos a Deus, como o salmista diz aqui: cumprirei todos os meus votos, cumprirei todos os meus juramentos. É pensando na vida cristã mesmo. Quando muitas vezes nós juramos para Deus que não vamos mais fazer isso ou aquilo, ou que nós não vamos mais se colocar numa situação que nos machuque, ou numa situação de culpa. A gente promete isso a Deus muitas vezes, mas não consegue cumprir. Então Deus diz: se você não vai conseguir cumprir, não jure. E eu ainda digo assim, na compreensão limitada, na meninice do salmista, ele poderia até achar que conseguiria cumprir todos os juramentos. Mas olhando para o Novo Testamento, entendendo a mensagem da salvação pela graça, da justificação pela fé, nós entendemos que nós não somos capazes de nada, de prometer nada a Deus, porque nós não somos capazes de cumprir por nós mesmos. Somente a graça de Deus, somente o amor de Deus, a misericórdia de Deus agindo em nós, é que nós podemos realizar as coisas. A gente pode perdoar. Deus, eu nunca mais vou ter ódio. E às vezes você continua com ódio no coração. Deus, eu prometo que isso aconteceu, eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal. E às vezes fica com aquele rancor dentro do coração. Então muitas vezes a gente promete a Deus que vai tirar um sentimento diante de nós, um sentimento ruim. Seu Deus, eu vou me batizar, mas eu prometo que eu não vou fazer mais nada errado, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu só quero ir para a igreja quando eu estiver perfeito ou perfeita. No momento que você cair, depois que se batizar, aqui a gente vai compreender que nós precisamos ouvir as palavras de Jesus, porque é ouvindo essas palavras e colocando em prática em nossa vida que nós não vamos ser abalados. Porque se nós entendermos as palavras de Jesus errado e não praticar essas palavras de Jesus, e eu estou falando dessa palavra que eu estou trazendo hoje para os irmãos, nós vamos nos abalar. Lembra da canção de hoje? Nada poderá nos abalar. Mas não porque eu sou capaz, por mim mesmo, por minhas próprias forças, por meu próprio voto de juramento, de cumprir ou de realizar aquilo que Deus deseja para mim.
a vontade de Deus que Ele quer para a minha vida. Eu não consigo sozinho. Quantas vezes eu já prometi que não ia fazer mais isso, mas caí. Aí você adoece, você se entristece, sua fé se abala, vem as tempestades, vem os ventos, vem as pessoas dizendo para você que você é incapaz. Vem o seu esposo, a sua esposa dizendo: olha, cadê o crente? Você me disse que não ia falar mais palavrão, e por que está falando? E às vezes a gente faz, Deus, eu juro, aquele juramento, não vou mais dizer nenhum palavrão, não vou me estressar mais dessa maneira. E aí passa um dia, 2 dias, você te segura, mas no outro dia você se estressa. Aí vem sempre aqueles ventos, uma voz do inimigo dizendo: olha, tentando te condenar, né? Você não pode, você é incapaz. E uma coisa que eu vou dizer, você não pode mesmo. Nós não podemos cumprir esses juramentos para com Deus. Sabe por quê? Porque no homem justo, o injusto se quer. A nossa justiça só vem de Deus. A nossa própria justiça é trapo de imundícia para Deus. E a verdadeira justiça é a justiça de Deus. É a graça de Deus nos dando encorajamento, nos encorajando, nos refinando, fazendo como fez com o profeta Isaías, com línguas de fogo, né? Para que ele pudesse ter palavras certas para usar no momento certo, assim como fez com Moisés e com muitos outros homens da Bíblia. É Ele que vai moldando o nosso linguajar, o nosso caráter, os nossos sentimentos. É somente Deus que faz. E qual é a minha parte nisso? Eu não tenho parte nenhuma. Tenho-se me lançar nos seus pés e dizer: Senhor Deus, eu sou menino, eu sou dependente de Ti. Porque para Deus nós sempre seremos meninos, sempre seremos criancinhas que precisam de Deus para tudo. Assim como a criancinha que aprende a engatinhar, que depende do pai e da mãe para dar banho, que depende do pai e da mãe para ter a comida, para dormir, para vestir as roupas. Nós para Deus sempre seremos criancinhas, dependentes dEle. E aí nós precisamos do seu colo. Deus, eu preciso de Ti, que eu sozinho eu não consigo. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não entender essa palavra do Senhor Jesus, que diz que não faça nenhum juramento, por que será que Ele diz isso? Porque Ele sabe que nós somos incapazes de cumprir, incapazes de realizar. Então, nessa circunstância também, assim como Ele disse para aqueles homens da sua época, Ele diz para nós: se você não pode cumprir o seu voto, de dizer que não vai dizer mais um palavrão, de dizer que não vai fazer esse ou aquele pecado, se você não pode cumprir, não jure, ouça essas minhas palavras e pratique, porque se você não praticar, se você continuar jurando em vão, porque não consegue, você vai se frustrar, você vai se abalar, vão vir as tempestades, vão vir os ventos, e sua casa, a sua vida de fé vai ser derrubada, e você vai ser um cristão frustrado, que um dia talvez virá para a igreja, animado, cantará, mas quando algo acontecer na sua vida, não vai ter vontade mais de ler a Bíblia, não vai ter vontade mais de vir ao culto, talvez não tenha nem mais vontade de orar, porque a sua perspectiva é uma perspectiva do eu preciso fazer, eu é que tenho que fazer, e nós não podemos fazer nada. Deus é quem faz por nós. É a graça de Deus agindo em nós. É o favor, o dom imerecido de Deus, que vai nos capacitar para cumprir e fazer tudo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, faça a pergunta esta noite: quantas promessas eu já fiz para Deus? Quantos juramentos eu já não fiz ao Senhor? Quantos deles eu consegui cumprir? Ou até quanto tempo, por quanto tempo eu consegui segurar aquele voto? Então, se a gente faz algo que vai nos machucar, que vai nos ferir, então não adianta cumprir. Eu vejo gente dizendo assim: olha, eu prometi, eu fiz um juramento de só vestir uma roupa de uma cor num determinado dia. Eu fiz tal juramento porque toda semana eu preciso ir para um tal lugar. Mas a gente sabe que nem tudo está sob o nosso domínio. Existem circunstâncias da vida
Deus nos livre que haja alguma doença de um familiar, em que você precisou se deslocar às pressas, na urgência, para ajudar o seu familiar, e a roupa que você estava não deu tempo nem de trocar. Como é que você, às vezes, estou falando em algumas circunstâncias da vida, imagine um sentido de vida de fé, de vida de oração. Se há uma coisa para te fazer sentir mais culpado, não faça. Se é uma coisa, numa circunstância que é aquele juramento é em vão, que você não pode fazer e cumprir, então não faça. Jesus diz isso para você não se machucar. Ouça essas minhas palavras. Você as ouvindo, você não vai se machucar. Porque você não precisou dizer a Deus que ia fazer aquilo e que nada faria. Eu juro que eu nunca vou desistir do teu caminho. Eu juro que eu vou ser um missionário. Eu juro que vou fazer isso ou aquilo. E se você não conseguir, você vai viver frustrado o resto da vida, triste, abatido. Então, que aprendemos com Jesus o significado do verdadeiro juramento. Você pode jurar, não é errado você jurar. Se for uma importância, se realmente é verdadeiro o seu juramento, e se não é uma coisa banalizada. Agora, algumas coisas a gente tem que entender. Eu posso realmente cumprir com esse juramento, principalmente tratando de questões espirituais, da minha vida espiritual. Eu posso cumprir, eu vou conseguir, por mim mesmo, por minhas próprias forças. Saiba que não, porque você tentar construir a sua vida sobre a sua própria religião, a sua própria justiça, é construir a sua vida, a sua casa sobre a areia movediça. Vai ruir. Mas quando você constrói a sua casa sobre a rocha, sobre as palavras de Jesus, ouvindo e praticando e colocando em prática o que o Senhor diz, então vão vir os ventos, as tempestades. Fico imaginando, né? Teve agora recentemente um tsunami, um terremoto lá no sul, no Rio Grande do Sul. Talvez alguém, um irmão lá de lá, está nos assistindo aqui. Tempestade, né? Algo que nunca tinha acontecido. Talvez a gente não pode pensar, imaginar a dimensão, mas os irmãos de lá sim. E eu fico imaginando que muitas estruturas ruíram, mas outras que tinham um fundamento melhor, talvez usado uma engenharia mais avançada, talvez não tenha caído. As paredes devem ter trincado. E é interessante pensar assim, porque às vezes, quando as paredes estão firmadas, as telhas voam do teto, o teto desaparece, mas as paredes permanecem firmes. Trinca a parede, mas permanece firme. Você está aqui essa noite, e você tem as palavras de Jesus para viver por elas. E saiba que as pessoas, o mundo, os ventos, as tempestades vão vir. O teto da sua casa, da sua vida com Deus pode ser desmoronado, ficar sem teto. Mas as paredes da sua vida não vão cair, porque as suas paredes estão fundamentadas em Deus. As paredes vão trincar, mas não vão cair. Nada poderá lhe abalar. Mas por quê? Porque o seu fundamento é a rocha, é Jesus. São as palavras de Jesus. E essas palavras que eu ofereço para você, não é as palavras de um pastor, não é as palavras de profecia, né, que muitas vezes as pessoas, em uma circunstância, determinam para você, mas são as palavras de Jesus. Estas minhas palavras, Jesus diz, quem construir e as praticar, não precisa ser palavras de nenhum profeta, nem alguém que traz revelação aqui. Elas já estão reveladas aqui. E é estas palavras que você precisa. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fique todos na paz do Senhor. E você também, meu cara. E juntos vamos cantar novamente
nada poderá nos abalar. Vamos cantar com fé, fazendo essa oração nesse momento. Que seja essa canção, essa noite, a sua oração. Cante, vivendo essas palavras. Amém? Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória É só Jesus, eu não tem vou o fazer nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. A nossa força e a nossa vitória é Jesus. Quero Nós não temos força, não tua vamos ver. palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém. Quero ver, igreja. Nada poderá me abalar, nada poderá. Que seja essa oração. Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá
inimigo poderá me abalar, nada poderá. Se começa no Senhor, toda força, toda vitória sobre o pecado, tudo depende de Deus em nossa vida, não é por nós mesmos. A nossa justiça é como trapos de imundícia, como eu acabei de dizer hoje, como eu disse hoje, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós não temos força alguma, nós somos dependentes, somos criancinhas nas mãos de Deus. No primeiro momento a gente canta essa canção, pode parecer presunção, tipo, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, mas não é porque essa vitória, o fracasso, a vitória vai depender de nós. Não! Porque é Deus que nos dá a vitória. Ele é o centro. Então é por Ele e para Ele que nós devemos viver. E se assim vivermos, realmente nada poderá nos abalar, porque Ele é a rocha. E se Ele é a rocha, Ele é o firme fundamento de nossa fé, e nós não seremos abalados. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa força. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos ensinar nas Escrituras Sagradas os princípios de vida, o caminho, nos direcionar no verdadeiro caminho, o caminho da vitória, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a culpa, que a gente sabe que não depende de nós, depende exclusivamente da tua graça, do teu perdão, da tua força, da tua misericórdia agindo em nós. E é por isso, Senhor Deus, que eu só tenho aqui a agradecer por essas bênçãos sobre a vida de cada um. Que aqueles que vieram aqui, Senhor Deus, tenham sido reconfortados por essas palavras, por esses louvores. Aqueles que nos assistiram também possam também ter encontrado uma palavra de salvação e de perdão para as suas vidas e de cura para a sua alma. Vem, Senhor Deus, abençoar a Teresa, o seu leito de dor, de aflição. Traz cura sobre a vida dela. Ela que é uma mulher cheia de vida e de esperança, não deixe essa vida morrer dentro dela, porque ela tem muita fé. E que a fé dela permaneça, e que nada também possa abalar a sua fé, o seu ânimo nesse momento, que a sua alma não possa se abater diante das circunstâncias da doença que ela passa nesse momento. Vai, Senhor Deus, visitá-la. Vai, Senhor Deus, nesse momento chegar até ela. Essa é a oração que nós fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém.